Oi pessoal, tudo bem? Saudade dos nossos encontros. Em breve, com a graça de Deus, nós vamos estar juntos novamente e a gente vai poder seguir adiante na nossa formação em constelação familiar. E eu estou fazendo esse vídeo primeiro para estabelecer um relacionamento mais aproximado. Eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar os conteúdos e eu sei que vocês gostam de aprender. E uma das coisas que eu gostaria de resgatar neste vídeo é a postura do constelador. A postura do constelador, para mim, é um dos episódios centrais, um episódio basilar para que a gente entre, para que a gente se aporte desse mundo das constelações familiares. Muito bem, então eu vou falar um pouco disso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, depois mandam para mim as perguntas, eu posso gravar um outro vídeo, ou a gente também pode fazer uma live se vocês estiverem disponíveis, a gente pode fazer uma videoconferência, eu me coloco à disposição porque eu acho que esse crescimento, essa empatia de falar, de se encontrar é fundamental entre nós e eu estou com saudades de vocês. Saibam disso, eu gosto muito dos nossos encontros, são encontros bonitos, profundos, ricos, transformadores. Eu adoro me encontrar com vocês. Mas vamos lá, vamos falar sobre a postura do constelador. A postura do constelador. A postura do constelador é sem medo, sem interpretação, sem julgamento e sem intenção. Isso parece fácil, até é fácil de falar, mas esta é a base das constelações. Eu diria que é a base para se estabelecer o campo morfogenético. Não existe um campo de informação, não se estabelece um campo de informação quando você já tem uma pré-intenção, quando você já tem um resultado na sua mente. Quando nós falamos sem intenção, significa eu não tenho intenção. Parece fácil, né? Mas não é tão fácil, isso é complicado. Não ter intenção significa eu não quero nada para você. Eu não desejo, eu não estipulo metas. Mesmo diante de algo que eu julgo ser aparentemente ruim, ou perigoso, mas eu não tenho intenção. Então, quando um constelador, um terapeuta sistêmico recebe uma pessoa, conduz uma constelação em grupo, ele não quer nada para o cliente. Ele não tem intenção. Isso parece, de alguma forma, pode parecer, então é um desprezo. Não, pelo contrário, isso é uma confiança no processo, uma confiança na ajuda. A ajuda vem de longe e alcança esse processo que nós denominamos constelações familiares. A ajuda não provém de mim, não sou eu o constelador que sei o que é bom para o meu cliente. Eu acredito no movimento da vida que permeia o movimento das constelações familiares. Por isso, sem intenção, eu estou aberto. A não intencionalidade me deixa aberto. Eu estou livre, eu estou vazio. Aquilo que é pode se mostrar porque eu estou disposto a ver sem nenhuma intenção, sem nenhum objetivo. Ficou claro isso? O que significa não intencionalidade? Significa que você está livre, que você está como uma folha, um papel em branco, disponível para aquilo que emerge, para aquilo que surge, para aquilo que vem. Então, o constelador, o terapeuta, quando ele está no processo da constelação, ele não pode desejar, ele não pode intencionalizar, ele não pode querer. Isso pode parecer fácil, mas isso exige uma postura de inteireza, de ética, de autodomínio, de liberdade, de acreditar naquilo que vem de forma gratuita. Normalmente, quando a gente
atende um cliente, quando eu, Josafá, atendo um cliente, eu não sei o que é bom para o cliente. Eu não sei o que é bom nem o que é ruim. Eu começo a fazer o processo. No primeiro momento, eu apenas escuto, eu apenas vejo. E esse escutar e esse ver é de forma terapêutica. Ou seja, eu estou disponível para ver tudo que vem. E a proporção que eu estou disponível, que eu estou livre, as coisas começam a vir. E assim a gente vai conduzindo, facilitando um processo terapêutico, um processo sistêmico do cliente, até chegar àquele momento que as coisas ficam claras e que a gente observa que aquele caminho, aquela informação que veio, ela está a serviço da vida porque ela colabora com o cliente, colabora com o sistema do cliente e, em última análise, ela colabora com todos, com o mundo inteiro. O que é bom para um é bom para todos. Então, postura do constelador sem intenção, nada de intenção, zero intenção, livre de intenção. Depois, para resumir, sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento do certo e do errado. O certo e o errado dividem as coisas no meio, né? O mundo em dois. Na constelação, no universo sistêmico, não existe dois mundos, existe um mundo só. Então não existe os certos e os errados. Então o constelador não pode ter julgamento, sem julgamento. Saiam do lugar do julgamento, saiam do lugar da condenação, não condene as pessoas. Quando alguém traz uma história, por mais que essa história possa parecer estranha, difícil, sai do lugar do julgamento, sem julgamento. Então a segunda postura do constelador é sem intenção e a segunda postura é sem julgamento. Depois, sem medo. Se você é um constelador que tem medo, eu tenho medo de não olhar, com dó. Tem gente que quer olhar para o cliente com dó, com pena. Isso não resolve. A gente tem que olhar para as pessoas com força, com admiração. Tem que ver a força, tem que ver o recurso, tem que ver a alegria que está em cada pessoa. Isso que é a postura do constelador. Agora, se você olha com medo, se você é um medroso, uma medrosa, se você tem tibieza, a vida não vai para frente. Nunca. Você não tem coragem. Porque às vezes o cliente precisa de algo difícil. E se você tem medo, como é que você vai conduzir o cliente àquele caminho difícil para que ele possa se levantar, para que ele possa descobrir a saída? Às vezes, com medo, você não enfrenta o que é difícil. E às vezes o caminho difícil é o caminho da cura, da libertação, da prosperidade. Às vezes, quando o cliente cai, ele aprende. Muitas vezes nós aprendemos com uma queda. Muitas vezes nós aprendemos com um não. Muitas vezes nós aprendemos com a doença, com a privação. Então, sem medo, sem julgamento, sem intenção e sem interpretação. Muito cuidado. As constelações se baseiam no movimento fenomenológico. Nós olhamos o fenômeno, ou seja, eu não crio uma história da minha cabeça. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu interpreto é meu e eu separo, eu faço uma cisão nesse momento. Com uma constelação familiar, eu só trabalho com aquilo que se mostra. Então, se eu estou vendo coisas que não estão se mostrando, eu estou inventando da minha cabeça. E não se trata disso. Isso é propriedade particular minha, eu não coloco numa constelação. Então, uma constelação, ela é sem interpretação, ela é fenomenológica. Eu olho o fenômeno se mostra. Como é o fenômeno? É o corpo da pessoa que está na constelação, é o movimento da pessoa. Eu olho para isso de forma terapêutica profundamente e eu vejo. E aquilo que se mostra é aquilo que é. Aquilo que não se mostra não é. Bom, é só isso por enquanto. Tudo isso por enquanto, né? É a profundidade, a seriedade de um processo através das constelações familiares. Se você de fato leva a sério isso e quer seguir esse compromisso, você tem que aprofundar nessa base. Eu digo que aqui é o alicerce de tudo. A maneira, a postura do constelador. Sem essa postura não tem constelação.
Treine essa postura. Traga isso para a sua vida. Isso é uma forma de viver. Não é uma forma de falar, é uma forma de viver primeiramente na sua família, na sua vida. Quando você vive isso, você começa a ficar pronto para servir a vida através das constelações, sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem interpretação. Avante com o amor à vida a serviço de todos. Gratidão.